Eles estão parecendo 3 urubus ali em volta do Bolsonaro, esperando o Bolsonaro morrer, a carniça feder, pra eles poderem cair em cima e ver quem que vai ficar com a maior parte da carne. O meu Zema perdeu mais de 6 mil seguidores, no caso foi ontem, no Instagram, após atacar Flávio Bolsonaro. Renan Santos ganhou quase 27 mil após defender a prisão de Flávio. Sabe o que é isso, gente? É a coerência com o seu discurso. É a coerência com o seu discurso, é a coerência com o seu público. Por que o Renan ganha 27 mil seguidores quando ele fala mal do Flávio? Porque não é de hoje que ele começou a falar mal do Flávio. Ele não começou a falar mal do Flávio porque ele também é pré-candidato à presidência e ele precisa atacar. Não, ele fala desde sempre, desde antes dele ser pré-candidato, entendeu? Porque ele tem coerência com o discurso. Porque o partido Missão, o qual ele é pré-candidato, ele fala isso há tempos. O partido Missão é o único que tem coragem de falar essas coisas. De bater no crime organizado, que agora virou pauta nacional, e todo mundo tá falando do crime organizado. O Lula tá falando do crime organizado, o Flávio tá falando do crime organizado, todo mundo fala do crime organizado. Mas quem foram os primeiros a falar sobre isso? Foi a gente, o MBL, o Partido Missão. Por isso que eu falo pra vocês, só tem um nome pra 2026. Só tem um nome pra 2026 e é o Renan Santos. É o único que tem capacidade intelectual pra gerir o país e tirar o país da crise que ele está. E da crise pior pra qual ele se encaminha. Entende? Aí o Romeu Zema perdeu 6 mil seguidores. Por que o Romeu Zema perdeu 6 mil seguidores? Porque o trabalho, a função dele é orbitar o bolsonarismo. Assim como o Caiado. Ai, Ana, mas ele foi um bom governador. Ok, não tô falando disso. Eu estou falando que o cara é um pré-candidato à presidência da República, assim como o Caiado, assim como o Flávio Bolsonaro. E qual que é a principal função deles? Orbitar o bolsonarismo. Eles estão parecendo 3 urubus ali em volta do Bolsonaro, esperando o Bolsonaro morrer, a carniça feder, pra eles poderem cair em cima e ver quem que vai ficar com a maior parte da carne. Da carne podre do que o Jair Bolsonaro vai deixar pra eles. O espólio do bolsonarismo. É isso que eles estão fazendo. Então, quando ele ataca o Flávio Bolsonaro, ele não está atacando um oponente político. Ele está atacando um aliado. Até semana passada, eles estavam ali, ai, eu vou ser vice do Flávio. Não, eu que chamei o Flávio para ser meu vice. Ai, porque eles são pessoas honestíssimas. Aí vaza o áudio do Flávio, ele foi o primeiro, não esperou nem o corpo esfriar. Foi o primeiro a ir lá e falar, não, porque a gente tem que ter coerência. A gente tem que estar aí contra a corrupção. Aí você vai ver quem que é o marqueteiro dele. Renato Pereira. Ai, quem que é Renato Pereira, Ana? Renato Pereira é um cara que falou numa delação premiada que ele enriqueceu não, ele desviava alguns milhões de dinheiro de licitações. Fazia caixa 2 e tal, tá lá na delação premiada dele, é só você procurar. Ah, mas quando que foi isso? 2017. Ele falou isso em 2017, que ele desviava esses milhões. Tem delação e tudo, pesquisem. Renato Pereira. Aí você pesquisa, quem é o marqueteiro do Romeu Zema e do Partido Novo esse ano, 2026? Renato Pereira. Aí ele vai a público querer cobrar coerência do Flávio. Nenhum deles tem coerência. A verdade é essa. Aí veio o Caiado, não, porque é culpa da polarização. Não é culpa da polarização, é culpa de gente incompetente como essas pessoas estando no governo. A gente tá com 20 anos de governo Lula aí, praticamente. 20 anos. 20 anos. Todo ano ele promete. Não, o pobre vai ter café da manhã, o pobre vai ter picanha. Todo ano ele promete. Bota a taxa da blusinha, tira a taxa da blusinha. Entra Jair Bolsonaro, não, vou fazer tudo certo. Primeiro mês, tome-lhe aras na PGR, petista. Tome-lhe, eu vou controlar a Polícia Federal, sim. Porque eu preciso proteger meu filho. Que filho? Flávio Bolsonaro. Ah, o Flávio Bolsonaro que recebeu 184 milhões do Vorcar para produzir o filho. Sim, esse Flávio Bolsonaro. Se pré-requisito para concorrer às eleições de 2026 fosse não ter envolvimento com o Banco Master, Renan Santos ganharia de WO. Porque aparentemente, até onde anda todas essas notícias, é o único nome que não tem envolvimento com o Banco Master. O Vorcar estava com seus tentáculos em todos os cantos da República. No mercado financeiro, na economia, no setor público, nos ministérios, no judiciário. Em todos os lugares ele tinha tentáculos. O único nome que eu boto a minha mão no fogo, que vocês podem revirar, botar do avesso, que não vai achar, é o Renan. Eu tenho certeza, absoluta, eu boto minha mão no fogo. Você pode procurar de cabeça para baixo, não vai achar o nome do Renan envolvido com essas coisas. Não vai achar. E ele é o único, tá?